Antes do pão chegar na mão do freguês, ele é todo trabalhado, batido, cortado e forneado. Muitas pessoas têm a curiosidade de visitar o interior de uma padaria e saber como o pão sai daquele jeito. Todo o processo de produção tem início quando a matéria-prima, a farinha, chega na padaria. Ela fica armazenada em um depósito até o momento de ser usada, que leva cerca de 10 dias. Depois disso, ela é colocada em uso, começando assim o processo de produção. Coloca-se a farinha na amassadeira junto com o sal, depois o fermento junto com o melhorador, que nada mais é que a vitamina que é colocada no pão. Bate-se por mais alguns minutos a seco. Enfim, a água é colocada e bate por mais ou menos 10 minutos na velocidade lenta, e depois mais 3 a 4 minutos na velocidade rápida. Além desse processo, existe um outro que utiliza o fermento biológico fresco, que é feito do bagaço da cana-de-açúcar. Ele é colocado somente depois que a água é acrescentada à farinha, junto com o melhorador. Depois de batida, a massa é cortada em pedaços grandes e o próximo passo é passar pelo cilindro, onde vai se afinando a massa em tiras. As tiras são colocadas numa mesa e ficam descansando por mais ou menos uns 20 minutos. Em seguida, começa o processo de modelagem. Essas tiras são cortadas em pedaços de mais ou menos 65 gramas, e então, depois são posicionadas na assadeira, na forma horizontal, que por sua vez são colocadas em armários que são chamados de carrinhos ou estufa de fermentação. Lá dentro, eles ficam entre 2 horas e meia e 3 horas, e então estarão prontos para assar. Mas, se for necessário retardar esse crescimento, esses armários são colocados em uma câmara refrigerada, antes que ele chegue no ponto em que será forneado. Isso é feito para poder servir ao freguês um pão quentinho a todo momento. Os pães que vão para a câmara, antes de serem forneados, têm que ficar em temperatura ambiente durante algum tempo, porque quando vão para a câmara, são formadas micropartículas de água dentro da massa. E se a massa for forneada gelada, essas partículas estouram como se fossem várias bolhas. Por isso que se pode ver em alguns lugares os pães totalmente pintados, como se fossem várias bolinhas estouradas. Enfim, chega a hora de fornear. Depois de ligar o forno, é preciso deixar que a temperatura chegue a 180 graus. São colocadas as assadeiras e para o pão sair crocante e bonito, o forno tem que ser ligado com vapor para que a casca fique crocante e não opaca. Eles ficam no forno entre 15 a 20 minutos e então estarão prontos para serem comercializados. Em seguida, são colocados em cestos e levados para o balcão, onde ficará em exposição, será vendido e enfim chegará às mãos do freguês.